Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E nós todos estamos vivendo momentos de muita ansiedade, né? Muitas informações chegando até a gente não consegue às vezes entender o que está acontecendo exatamente, se tem algumas coisas escondidas, qual é o propósito de alguns atos que estão acontecendo e para onde é que nós iremos. Porque temos muitos problemas no Brasil, né? Se você chegou agora, se inscreva aqui no Portal do José, ajude a gente a expandir os nossos papos aqui, as nossas reflexões. Alguns vídeos nossos aqui, eles não estão tendo as mesmas projeções porque eles acabam sofrendo algumas restrições aqui da plataforma, né? E quando eles restringem, eles não colocam comercial, e quando eles não colocam comercial, eles não têm interesse em divulgar tanto algo que não gere recursos para a plataforma, né? Mas a gente vai insistindo aqui, então ajude a gente a chegar nos diversos lugares aí que você puder. E se gostar, deu joia e vamos em frente. Gente, eu não vou me ater às entrevistas de novo lá do ex-ministro, que eu chamaria de cúmplice do governo, né? Ou cúmplice do sistema, vamos dizer assim, e a fala do presidente da República. Isso aí já está ganhando sede policial. E se você quiser ver uma análise muito interessante, eu recomendaria visitar aqui a página do professor Villa. Ele é muito sarcástico, ele é muito mordaz, né? E as críticas dele têm bastante conteúdo. Eu ontem, confesso a vocês que eu me diverti vendo. Foi um pronunciamento. Ele primeiro fez um improviso horroroso, depois falou que ia ler um texto de 3 páginas, que na verdade devia ter intervalos de 10 linhas entre uma e outra, né? Então é o seguinte, olha, mas fez o professor Villa, ele fez uma análise muito contundente, então eu não vou chover no molhado, eu quero falar de outros assuntos aqui que também são interessantes sob o meu ponto de vista, né? E eu acho que a gente pode traduzir essas situações para outras pessoas também. Eu usaria aqui 2 metáforas, vou pedir licença a vocês primeiro para lembrar do meu avô. Ele dizia, isso aí pode ser uma lenda urbana, porque eu já escutei essa história vindo de outro lugar, mas ele contava como sendo uma coisa que ele tinha vivenciado com um conhecido dele lá no interior da Bahia. Uma cidade onde não se podia jogar, o jogo era proibido, o jogo no Brasil também não era permitido, e esse cara era um jogador contumaz, o personagem aqui do nosso papo, né? E ele, querendo jogar de todo jeito, ele acabou indo para uma cidade vizinha onde tinha briga de galos. E aí ele chegou lá, viu um senhor que parecia ser o mais antigo, mais experiente, mascando fumo lá no canto, e ele foi pegar uma dica com aquele senhor. Perguntou se o senhor frequentava muito ali, ele, sim, sim. E qual que é o galo bom? Aí o senhor, o galo bom é o galo branco. E o apostador, quanto mais, jogou toda a grana dele no galo branco, acreditando na dica dada ali pelo senhor, né? Quando foi a primeira luta, a primeira briga de galos, o galo preto destroçou o galo branco. Matou o galo branco, bicou de tudo quanto foi jeito, foi sangue voando para todo lado. E o senhor o apostador ficou muito revoltado, foi falar com quem tinha lhe dado a dica. Falou, você falou para mim, o senhor falou que o galo branco era o galo bom, o galo preto destroçou. Eu falei, pois é, o senhor perguntou para mim qual era o galo bom. O galo preto é que é o perverso, né? Ele que é o perverso. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós estamos todos aqui observando o galo branco, que está no foco da questão, só que o galo preto, que é o perverso, esse a gente não está observando muito, esse a gente não está dando muita atenção. E o galo preto perverso, no caso, é o ministro Guedes, né? É o cúmplice Guedes, é o agente Guedes. E aí, olha, não pensem vocês que quando eu falo de Guedes eu tenho alguma coisa pessoal, é alguma coisa assim que me incomoda no jeito dele. Não é essa a questão. A questão é o papel que ele ocupa nesse sistema e nesse governo. É para quem que ele está trabalhando e contra quem ele está trabalhando. E aí eu vou pedir para vocês para viajarem comigo no tempo para a gente colocar a segunda metáfora aqui. Imagine que nós estivéssemos vivendo há 200 anos atrás numa sociedade escravocrata. E na maior fazenda, no maior engenho, a gente soubesse que o dono, o explorador da fazenda, ou do conjunto de fazendas, resolvesse demitir o homem responsável, o seu funcionário responsável, em punir os escravos, em mandar chicotear os escravos, em mandar capturar os escravos, em mandar matar os escravos. E os escravos na senzala tivessem sabendo dessa situação e tivessem comentando lá no meio dos seus sofrimentos todos, né, o que estava acontecendo lá
na Casa Grande. Não, a coisa lá está pegando fogo, o negócio está feio mesmo, né? Mas sem se olharem e sem se darem conta que eles continuam numa situação muito ruim. Que a situação para eles é uma situação absolutamente revoltante, mas eles não estão se dando conta porque eles estão olhando a briga lá na Casa Grande. Eles têm tempo para pensar no que eles podem fazer para sair daquela situação. Voltando 200 anos para cá, é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Nós todos estamos aqui super presos nessa questão de se Moro ficou, por que ele não ficou, quem é que ele acusou, quem ele deixou de acusar, que o presidente falou, que o presidente não falou, se tem crime, se não tem crime. Isso cai como uma luva para os meios de comunicação que vão ocupando a pauta, né? Vão ocupando a pauta e vão falando direto sobre o tema. O Jornal Globo aqui está se deleitando nessa história aqui. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que Moro é uma espécie de garotinho mimado da família Marinho, que eles estão preparando o Moro para uma aventura política um tanto ou quanto lá na frente. Então eles estão endeusando o Moro como sendo, para eles, um soldado de reserva, um soldado da fazenda escravocrata. E hoje o que nós temos no Brasil é mais ou menos a representação da escravidão, com a diferença que hoje nós temos mais máquinas e mais eletrodomésticos. Mas a mentalidade escravocrata lá de trás, ela permanece nas elites brasileiras, nas elites que eu digo não são nas super elites, na família de bilionários, de banqueiros e de setores estrangeiros, setores corporativos que tiram proveito dessa escravidão que acontece no Brasil. E como na escravidão é necessário para essa elite, que eu já chamei algumas vezes de plutocracia, o governo do dinheiro, é importante que os escravos não tenham instrução, que os escravos não tenham poder de reflexão crítica, que os escravos não consigam olhar uns para os outros e perceberem que são esmagados, são explorados, que os escravos consigam entender ou passem a entender que o que está acontecendo com eles é um desígnio celestial, foi Deus que quis que eles ficassem nessa condição, que com orações eles podem resolver essa situação de injustiça e de massacre que sofrem o tempo todo. Então, quanto mais desinformação os senhores de engenho jogam para dentro da senzala, mais conformados ficam as pessoas que estão nessa condição. E hoje o que está acontecendo no Brasil? Esses acontecimentos aqui, eles caem como uma luva nessa novela do cotidiano. Nós vemos uma grande novela, só que a nossa novela, ela nunca tem um final. A gente está vivendo cada capítulo e cada capítulo faz com que a gente desvie a nossa atenção dos nossos problemas, olhando para uma situação lá na frente, uma situação que está isolada. Bom, fazendo esse corte todo, porque eu disse que Moro não era um ex-ministro, Moro é um cúmplice, porque não é possível alguém prestar seus serviços numa fazenda de engenho ou no campo de concentração e se dizer puro de alma, né? A pessoa precisa ser um cretino, precisa ser um imbecil, precisa ser um idiota, ou precisa ser um corrupto, ou tudo isso junto ao mesmo tempo, um deformado de alma, né? E nesse governo que nós temos guardado as devidas proporções, é exatamente a mesma coisa. Nós não temos ministros, nós temos cúmplices desse grande campo de concentração disfarçado que é o Brasil, onde tem milhões de brasileiros que são jogados nessa condição de não terem acesso a direitos alguns, né? Bom, agora vamos falar aqui de Guedes, porque o papo fica muito aberto, fica muito abstrato, né? O que Guedes faz nessa fazenda de engenho hoje? Esse é o cara que controla a comida dos escravos, é o que corta a comida dos escravos, controla o banho, o consumo de qualquer coisa dos escravos, é o que manda matar os escravos, é o que vende os escravos, é o que faz transações na fazenda, não se importando com os escravos. Se você tem dúvida, olhe o papel econômico que Guedes faz nessa grande fazenda de engenho chamada Brasil. Ele suprimiu direitos de aposentadoria do povo brasileiro, criando dificuldades severas para as pessoas mais simples. Basta a gente imaginar que mais de 3,5 milhões de desempregados que vão surgir agora, muitos deles não vão conseguir uma reposição de trabalho e muitos deles não vão conseguir se aposentar jamais, ou vão conseguir numa situação de miséria absoluta. Pois bem, isso é a mão do feitor, é a mão do homem que destrói qualquer tipo de direito dos escravos.
É um homem que e pegou o dinheiro da coroa, o dinheiro da fazenda, a riqueza produzida para os escravos, em vez de retornar alguma coisa preocupado com o bem-estar dos escravos, está mandando para banco, como foi o ato de transferir 1,2 trilhão para banco, como foi o ato de apresentar uma proposta de emenda constitucional número 10, que faz com que os bancos tenham ainda mais privilégios e possam ainda arrecadar mais dinheiro. É o homem que quis introduzir no Brasil um sistema de capitalização na Previdência, fazendo com que os trabalhadores, as pessoas que produzem, não tivessem mais uma previdência pública, mas colocassem seu dinheiro em bancos, em companhias de seguro. Então nós temos uma pessoa que está fazendo transações na fazenda, cada vez mais tirando qualquer tipo de perspectiva de melhora. E se um dia esses escravos conseguissem a libertação, eles não iam conseguir encontrar absolutamente nada de infraestrutura nessa fazenda. É o que está acontecendo no Brasil. A gente tem toda uma dinâmica de fazer com que as pessoas não tenham reflexão crítica, que tenham uma educação totalmente destroçada, que os meios de comunicação eles funcionem como uma grande tela de distração das pessoas. A gente tem o fortalecimento, o incentivo para todo tipo de picaretagem travestida de religião, eles se infiltrarem, eles se enraizarem no tecido social brasileiro. Só no Brasil que a gente tem redes de televisão, espaços em rádios aos montes, um tentáculo gigantesco de pastores ou de supostos pastores que fazem grandes negócios, transformam as suas igrejas em grandes empresas, né, organizadas como empresas mesmo, né, para arrecadar dinheiro das pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. Então, gente, o que a gente pode fazer e onde é que nós estamos? Bom, primeiro, se a gente entende aqui na nossa senzala o que está acontecendo, a gente já começa a pensar mais além o que a gente pode fazer. A gente tem que começar a trocar as ideias, fazer com que essas informações, essas verdades cheguem ao máximo de pessoas próximas da gente que estão sofrendo, mas não estão entendendo o que está acontecendo, para a gente se fortalecer e a gente exigir mudanças. A gente usar a nossa força, nossa energia, a nossa maioria para conseguir fazer algumas mudanças na nossa fazenda, ou seja, no nosso país, né? Então, gente, Guedes, ele está ali no canto e ainda está preservado. Ainda está preservado porque, apesar de muitas pessoas acharem que Bolsonaro já está rumo ao impeachment, olha, ele está sendo cozinhado, como eu disse a vocês, porque como as coisas na área econômica, elas ainda continuam a beneficiar a plutocracia, os senhores de engenho moderno, então o presidente da República, que é um capataz incompetente, é um capataz maluco, é o que está dando muito problema na fazenda, mas ele ainda não está prejudicando totalmente os negócios da fazenda. Ele está ali chamando muita atenção. Enquanto ele chama muita atenção, os escravos não estão percebendo o tanto que eles estão sendo explorados ou esmagados. Então, os meios de comunicação começam a dar sinais de intolerância com esse feitor da fazenda, com esse capataz enlouquecido. Se vocês têm dúvida, é só vocês olharem na história para trás, quando os meios de comunicação eles querem destruir uma reputação, como é que eles fazem? Se eles quisessem detonar o Bolsonaro agora, era só ficar pegando a opinião das pessoas na rua, o que elas acharam disso, a opinião de políticos, a opinião de opositores. A gente não viu um opositor de Bolsonaro no Jornal Nacional. A gente não viu uma grande liderança política de esquerda, de oposição a Bolsonaro, fazendo algum tipo de pronunciamento. Nenhum ex-candidato tendo espaço para fazer crítica ao Bolsonaro. A gente não viu ninguém falando assim de uma forma muito contundente sobre a figura de Bolsonaro. Então, gente, os meios de comunicação eles fazem críticas, mas são críticas tópicas, como eu falei para vocês. Eles não querem tumultuar de uma tal maneira a coisa na fazenda que prejudique os dividendos que eles estão recebendo, toda a exploração que eles praticam e patrocinam contra o povo brasileiro. Nessa realidade que a gente está vendo, só os escravos, só o povo brasileiro é que continua sendo exprimido. Nós vamos sair dessa crise, ou depois da pandemia, com o povo brasileiro mais pobre, com o povo brasileiro com menos direitos,
com o povo brasileiro com menos infraestrutura em todos os serviços públicos e bancos lotados de dinheiro, bancos repletos de pessoas endividadas, imensas empresas no Brasil inteiro, um imenso número de empresas no Brasil inteiro, quebradas, falidas, famílias destroçadas e endividadas com bancos. E ainda posam de bonzinhos, né? Fazendo doações, enfim, aparecendo aí nos telejornais. Gente, então olha, o galo perverso, ele está dentro do governo. O galo perverso, ele está a favor, ele está trabalhando para o sistema que esmaga o povo brasileiro. A gente tem que começar a ter atenção a isso, não é nada pessoal. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!